Do ponto de vista de propriedades, vamos fazer algumas comparações entre os diferentes materiais. A gente pode começar aqui pela densidade. Veja que os metais são encontrados numa certa faixa de densidade em gramas por centímetros cúbicos, como é mostrado aqui. Já as cerâmicas apresentam esse leque de opções no que a gente no que se refere à densidade. Já os polímeros são menos densos e os compósitos podem ter essa propriedade modulada, dependendo da combinação de materiais que forma o compósito. Com relação à tenacidade, que é a resistência que o material tem à fratura ou à quebra, ruptura. Veja que os metais estão lá com alta tenacidade, as cerâmicas vão apresentar baixos valores de tenacidade, enquanto os polímeros ficam numa faixa intermediária às cerâmicas, e os compósitos podem ter essa propriedade modulada em um amplo leque de valores. Condutividade elétrica é sempre mais alta para os metais, baixa para as cerâmicas, baixa para os polímeros, muito embora existem hoje polímeros que são condutores de eletricidade, e intermediária para o caso dos semicondutores, devido à sua médio band gap. A resistência mecânica, aqui a gente vê que existe uma sobreposição aqui de valores entre as cerâmicas e os metais do ponto de vista mecânico. Os polímeros já não apresentam tanta resistência mecânica quanto os metais e as cerâmicas, e novamente os compósitos podem ser modulados, né, para apresentar desde baixos valores de resistência mecânica até altos valores de resistência mecânica. Okay? O módulo de elasticidade, né, que é a medida da rigidez do material quando lhe é aplicada uma carga mecânica, sem que seja observada a deformação, né? A gente observa aqui que esse módulo de elasticidade, ou módulo de Young, é maior para os metais e para as cerâmicas, baixo para os polímeros e meio que intermediário para os materiais compósitos. Então, tudo depende da aplicação que você necessita, certo? Hoje a gente tem os chamados materiais inteligentes, tá? Geralmente formado por uma combinação de materiais, né? Então, pela definição, são materiais que mudam de acordo com o ambiente externo, mudam alguma propriedade em relação ao ambiente externo, né? Exemplo, embalagens de alimentos de produtos, aquelas embalagens que mudam de cor de acordo com a qualidade do alimento, se ele está estragado, se ele ainda está em condições de uso. Os filmes em janelas de carros e edifícios, né? Aqueles filmes eletrocrômicos, né? Que mudam de cor em função da incidência de luz solar. Existem aqueles materiais que deformam e podem retornar à forma original, né? Esse material está tendo muita aplicação ou muito estudo, principalmente para essa parte de tintas inteligentes, né? Ou seja, você vai, caso tenha um risco na pintura, o próprio polímero se restaura e cobre essa região que foi danificada, né? Os materiais piezoelétricos que expandem ou contraem com a aplicação de campo elétrico e vice-versa. Os sensores químicos e biológicos, que podem ser usados em
dispositivos MEMS, né? Microelectromechanical Devices, e assim por diante. Veja que nós temos aí o futuro dos materiais já batendo a nossa porta, né? Os materiais devem ter alta resistência mecânica, serem mais leves e resistentes e resistirem a grandes variações de temperaturas, né? Para que isso? Para serem usados em aviões, automóveis. Polímeros que não necessitem de derivados de petróleo na sua composição, né? Essa aqui indo mais para a área de uma química mais livre de componentes do petróleo, né? Materiais mais baratos para conversão de energia, principalmente na área fotovoltaica e também nas baterias e nos supercapacitores, hein, que já estão sendo desenvolvidos atualmente. Materiais que se decomponham no ambiente de forma segura e sustentável sem que se tenha uma contaminação química desse ambiente. Biomateriais para crescimento de tecidos no organismo humano e muitos outros exemplos que a gente tem e teremos num futuro bem próximo. Eu gosto de dizer, de mostrar aqui algumas aplicações de técnicas que já estão sendo usadas nessa linha de novos materiais, né? Uso de plasma frio para síntese de novos materiais e funcionalização de superfícies. Trata-se de uma técnica que é economicamente muito viável, porque não gera, você tem pouco consumo de energia elétrica, não gera resíduos para o ambiente. A implantação iônica por imersão em plasma, que também se utiliza das técnicas de plasma, né? A automontagem, a copolimerização com descargas elétricas e arcos, né? A deposição de camadas, deposição atômica de camadas, o Atomic Layer Deposition, impressão 3D e muitas outras, tá ok? São técnicas que estão sendo muito utilizadas e gerando materiais bem interessantes. Eu deixo aqui uma tarefa para você pensar para a nossa próxima aula, né? São duas perguntas. Que relação eu posso fazer entre a aula de hoje e o meu possível projeto de mestrado? Será que você pode fazer uma correlação dos conceitos de materiais vistos hoje com o que você pretende fazer na sua dissertação de mestrado? O estudo de materiais é importante no meu objeto de pesquisa que se inicia nessa nova fase da minha vida? Então, veja, o estudo da ciência dos materiais, ele é importante para esse projeto? Em que? Pensem a respeito, discutam com os seus orientadores e a gente conversa sobre isso na próxima aula, no nosso próximo encontro. Eu deixo aqui um review, né, para que vocês leiam e façam uma resenha. É um artigo bem interessante, recente, agora do final de 2019, da Advanced Materials, tá certo? Trata sobre sensores descartáveis na área de ambiente, alimento e diagnóstico de doenças, tá certo? Acho que é um artigo bem interessante que vocês vão aprender bastante sobre materiais lendo esse artigo, tá ok, pessoal? Isso aí, tá aqui meu contato e qualquer dúvida nos encontramos na nossa próxima aula ou se quiserem podem mandar perguntas para o meu e-mail, ok? Obrigado a todos e até a próxima aula. Até mais.